A paz do Senhor, estou chegando com mais uma palavra. Hoje eu vou estar trazendo para você o verdadeiro significado da Páscoa. Qual o significado da Páscoa? Aleluia, glória a Deus. Que nós venhamos aprender mais o que é a Páscoa, o verdadeiro significado. Aleluia, glória a Deus. Porque geralmente eu trago palavra, né? Mas hoje eu vou trazer um texto falando o que é a Páscoa. Aleluia, glória a Deus. Então, o que significa a Páscoa? A verdadeira Páscoa é uma festa anual que comemora a saída do povo de Israel do Egito. Na noite anterior à sua libertação, o anjo da morte iria passar meia-noite para matar todos os primogênitos egípcios, incluindo os animais, como 10ª e última praga de Deus sobre o Egito. Para salvar os filhos de Israel, Deus ordenou que cada família tinha de tomar um cordeiro macho e um ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer. Parte desse sangue deveria aspergir nas duas ombreiras e na verga da porta de casa. E quando o anjo da morte passasse e visse o sangue na porta, passaria por cima daquela casa. Daí a palavra Páscoa. Do hebreu significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os judeus foram poupados da morte naquele dia. Deus ordenou o sinal do sangue na porta da casa do seu povo, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, que séculos mais tarde, viria a se sacrificar para tirar o pecado do mundo. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. Também está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Teriam de assar o cordeiro e não fervê-lo, e comê-lo com ervas amargas e pão sem fermento. Também está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 14. Mas o mundo transformou a festa de liberdade de um povo numa festa pagã, envolvendo coelhos e chocolates. Aleluia, glória a Deus. Então, esse acima que eu acabei de estar passando para vocês, significa a Páscoa no Antigo Testamento, né? O que significava a Páscoa? Só que hoje nós bem sabemos, né, que realmente existe essa festa, a questão da propaganda, da publicidade, né, da venda do chocolate. Mas nós sabemos qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Hoje nós já aprendemos muito isso. E agora nós vamos ver qual o sentido da Páscoa judaica para os cristãos, depois da vida de Cristo, né? Que diz que para a igreja cristã, a Páscoa reúne importantíssimos simbolismos proféticos para falar do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina que as festas judaicas são sombras das coisas futuras. Nós vamos encontrar esse texto no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 17. Também no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ou seja, apontam a redenção pelo sangue do Senhor Jesus. Que diz assim: o âmago da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Ele libertou seu povo do Egito, não porque era merecedor, mas porque o amava e porque era fiel à sua aliança com seus pais. Encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 ao 10. Por semelhante modo, a salvação que recebemos do Senhor Jesus nos vem através da graça de Deus. Também está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10, e no livro em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 5. O propósito do sangue aplicado na porta era para livrar da morte o primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue do Senhor Jesus, o primogênito de Deus, a fim de nos salvar da morte eterna e da ira de Deus contra o pecado. Êxodo, capítulo 12, versículo 13, 23 e 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 22, quer dizer, a salvação dos primogênitos dos homens pelo primogênito de Deus.
O Cordeiro Pascual era um sacrifício que serviu de substituto do primogênito de cada família. Isto prenuncia a morte do Senhor em substituição à morte dos que o aceitam. Por isso o apóstolo Paulo diz claramente que o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O cordeiro macho a ser sacrificado tinha de ser perfeito. Êxodo, capítulo 12, versículo 5. E é figura da condição de Jesus sem ser pecado. João, capítulo 8, versículo 46. Também em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Alimentar-se do cordeiro identificava os filhos de Israel com o sacrifício do cordeiro, o qual os salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, só a morte de alguém sem pecado, ou seja, perfeito, serviria como sacrifício eficaz para a salvação da alma. Ao participarmos da sua carne na Santa Ceia, o fazemos em memória daquele que não tinha pecado, não tinha culpa. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Mesmo assim, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, versículo 6. A aspersão do sangue nas vergas das portas foi feita na base da fé obediente. Êxodo, capítulo 12, versículo 28. Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. Êxodo, capítulo 12, versículo 7 ao 13. Da mesma forma, a salvação mediante o sangue do Senhor Jesus se obtém somente através da obediência da fé. Romanos, capítulo 1, versículo 5. E Romanos ainda, capítulo 16, versículo 26. Glória a Deus, aleluia. Então é isso. É o significado da Páscoa no Antigo Testamento, que você vai entender, e o sentido da Páscoa no Novo Testamento. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que o Senhor, que Jesus morreu na cruz para me salvar e te salvar. Aleluia. Para que nós venhamos ter vida eterna. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele vive. E vive para sempre. Para nos dar vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Que você venha entender o que é o significado da Páscoa. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus.